Atenção, operadores, contagem regressiva. 5, 4, 3, 2, 1. Olá, nós voltamos com o Paraíba S.A. e hoje conversando sobre os desafios da sucessão familiar nas empresas. Aqui no estúdio a gente recebe o economista Rafael Bernardino e o consultor Paulo Alves Júnior. Rafael, quero voltar a entrevista com você, quero voltar esse bloco contigo, com um dado aqui que eu achei bem interessante. Que das empresas familiares brasileiras, 30% sobrevivem após a primeira transição e somente 5% alcançam essa terceira geração. Mas no Nordeste, em cada 100 empresas familiares, 25% sobrevivem a essa segunda geração, 8 passam para a terceira e apenas 3 chegam à quarta geração. Você acha que tem alguma diferença da cultura organizacional aqui no Nordeste para as demais do país? Tem diferença, sim, basicamente, de conhecimento em geral. Sim. E a respeito de empresa familiar, quando a gente fala de empresa familiar, a gente sempre associa a uma coisa que funciona mal, que há dificuldade, que há incompetência, mas nem sempre é dessa maneira. E quando a gente pensa em empresa familiar, a gente tem que pensar como é que elas sobrevivem no mundo. Existem empresas familiares, por exemplo, a Fiat é uma empresa familiar, a BMW é uma empresa familiar. O Grupo Votorantim no Brasil é um grupo excepcionalmente forte, talvez um dos principais grupos brasileiros, é familiar, com uma associação muito bem feita e não tem nenhum, ou quase nenhum dos descendentes, como dirigentes das empresas. Os executivos, as empresas são tocadas por executivos, os herdeiros que viraram acionistas fazem parte de um conselho de administração e o Grupo Votorantim, com certeza, ele está postado para passar de gerações em gerações. Aqui no Nordeste, a gente tem alguns exemplos também de sucesso. A gente tem, por exemplo, Baterias Moura, que é uma empresa nordestina, que tem um programa de sucessão muito bem feito, tem conselho de família, tem regras muito claras para os familiares ingressarem ou não na empresa. A gente tem um outro grupo extremamente importante, que é o Brenan, também com um processo de sucessão muito bem trabalhado. A gente tem outras empresas interessantes, importantes, cuidando disso. Então, ao longo daqui para frente, essa estatística deve melhorar, porque as empresas, por exemplo, o Paulo falou de reuniões no Ceará, eu participo de um grupo de estudos sobre empresas familiares que se reúne em Recife, que é o capítulo do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. É outro assunto ótimo a gente tratar aqui no programa também. A gente tem discutido bastante esses assuntos. Eu estou trazendo, tudo indica que entre fevereiro do ano que vem, um evento aqui para Paraíba de discussões de empresas familiares, exatamente para a gente começar a orientar os empresários de que a empresa não é para morrer com ele. Se os filhos deles, né, eventualmente, não se interessar pelo negócio, tem outras formas de dar continuidade àquela empresa. Então, essa estatística precisa melhorar e a nossa esperança é que ao longo do tempo ela melhore, porque não tem sentido o sujeito pensar que, bom, eu morrendo, a empresa pode morrer. Não é dessa maneira que ele precisa pensar. E para isso é gestão, é conhecimento de gestão que precisa ser melhorado, inclusive com relação à qualidade da sucessão do trabalho que tem que ser feito, da educação dos filhos. É um paradigma, né? É um paradigma de que tem que ser construído. Não necessariamente. Não necessariamente. E aí também é um desafio, né? Entrar um elemento, uma pessoa totalmente desconhecida da família, para gerir um negócio. Mas essa pessoa que entra, normalmente ela não é tão desconhecida, porque ela começa muitas vezes, quando os filhos não veem, o pai contrata pessoas que muitas vezes também contrata porque a gente tem confiança, mas também não dá capacitação, não dá treinamento, etc. Mas tem muitas situações em que aqueles executivos, eles fazem parte, eles viram as crianças nascerem, crescerem, etc, etc. E tem casos no Brasil extremamente interessantes nessa área de sucessão, né? O caso do Abraham Kassinski, que virou livro, é muito interessante, que era da COFAP, uma empresa que foi privatizada depois, foi vendida depois pela mulher e pelos filhos. O pai assinou, o senhor Abraham assinou os documentos chorando, porque ele nunca deu crédito aos filhos. O grande problema dos pais muitas vezes é esse: o filho é sempre meninos, e os meninos nunca têm
Nunca se sabe, né? Ou faz a opção pelo mais velho ou pelo mais capacitado. Essa discussão, claro. É muito complicado. Eu estudei um caso de uma indústria que o filho mais velho foi ser médico, a filha foi jornalista, e o terceiro foi que ficou na empresa, porque não tinha opção, era aquele não servo, como a gente fala no popular. O assunto é complexo. E hoje há uma preocupação, digamos assim, do próprio IBGC, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, tem estudado bastante esse assunto, tem disseminado, não tem trabalhado só com grandes empresas, tem trabalhado também com pequenas empresas, principalmente em disseminar informação, é muito interessante. Paulo, Rafael falou de vários desafios aqui, né? Quais são os que você mais percebe quando você vai aplicar essa consultoria de sucessão familiar nas empresas? Eu acho que essa questão do paradigma de que, poxa, meus filhos, eles têm que vir para o meu negócio, passa, sobretudo, por talvez falta desse conhecimento. E aí é importante. Muitas vezes você precisa correr para adquirir conhecimento. Por isso, boas consultorias existem. Bons consultores existem, gente com experiência e, sobretudo, com vivência. Eu acho que ter vivência no seio familiar, né, numa empresa familiar, entender os seus momentos, entender o momento do negócio, do mercado em si, é muito importante para trazer luz e clareza e tirar o nó da cabeça dos gestores, dos pais que ficam num conflito, e também os filhos que acabam sofrendo, como nós falamos, mas ok, se ele não quiser ser sócio, ele é herdeiro, ele vai precisar lá administrar o patrimônio lá na frente, então ele precisa entender também daquilo. E aí você consegue ir abrangendo e trazendo essas pessoas para pelo menos participar do... Tem uma outra questão que a gente precisa analisar, o seguinte, por exemplo, que você foi falar de uma associação, por exemplo, de uma empresa de um restaurante. Assim, se o pai pensar que o filho deve vir fritar batatinha para poder aprender, também isso já não é. Porque, em geral, acontece assim, a gente tem uma empresa, digamos, de 40 anos de funcionamento, 30 anos de funcionamento, e o pai era balconista, era auxiliar, era garçom, coisa que vale, foi crescendo, e quer que o filho comece como ele, pai, começou. E o tempo é outro. O filho vem com uma outra cabeça, o filho possivelmente vem já com um grau de curso superior, com algum tipo de coisa, não estaria disposto, digamos, a fritar alguma coisa. Então, o pai que insiste nesse ponto, ele está perdendo a oportunidade de se assessorar melhor e discutir melhor em que momento ideal é que aquele filho deva entrar no negócio e como deve entrar. Mas muitas vezes acontece o filho ter que criar como eu vou dizer, uma moral dentro daquela empresa, e aí ele precisa começar de baixo para não sentar na janela. Então, eu acho que depende também, né? É caso de caso. Como nós falamos, de fast food, eles acabam fazendo isso. Apesar que eu acho que é muito sensível isso que o professor falou, de enxergar onde é que vai se respeitar a individualidade de cada um. É extremamente importante que você disse. E começa a construir a sua autoridade dentro da empresa. Agora, gente, infelizmente, vou ter que pedir licença para vocês. Ai, Paulo, foi muito boa a sua participação, eu adorei. Rafael, muito obrigada, quero vocês aqui de novo para a gente falar sobre governança. De repente, acho que é um assunto muito importante para a gente conversar. Muito obrigada pela participação de vocês. E não sai daí, porque no próximo bloco, o Paraíba SA vai trazer uma reportagem especial sobre o mercado aquecido das cervejas artesanais. Até já!